Olá pessoal, na aula de hoje veremos como ganhar dinheiro com fotografia de natureza. Fotografia de natureza é uma área em que muitos fotógrafos resolvem se dedicar pelo interesse em viagens, em conhecer lugares fantásticos, animais diferentes, mas a grande pergunta fica: como eu posso ganhar dinheiro com fotografia de natureza? E é exatamente isso que veremos na nossa aula. O primeiro passo para ganhar dinheiro com fotografia de natureza é através dos bancos de imagem ou os estoques. Existem diversas agências e bancos que podemos enviar o material e essas imagens vão ser disponibilizadas para potenciais compradores no mundo todo. Não há necessidade de corrermos atrás dos compradores, que normalmente são eles que buscam, caçam as nossas imagens no meio desse universo de bancos de imagem. O que é preciso atentar é que as nossas fotos têm que seguir determinados critérios e elas têm que estar muito bem identificadas para que consigam ser encontradas no meio de milhares de imagens que são disponibilizadas todos os dias. Aqui temos alguns exemplos de bancos de imagens que podemos enviar o material. Uma das mais famosas que existem é a Stock Images ou a Get Images, que são uma das maiores empresas de comercialização de imagens do mundo. A Get Images ela trabalha tanto com imagens de natureza como qualquer outro tipo de imagens de estúdio, fotojornalismo, etc. É um bom lugar para nós começarmos a disponibilizar as nossas imagens. Temos também a Pulsar Imagem, que é uma agência barra banco de imagens 100% nacional, dedicadas às imagens do Brasil. É um pouco mais difícil para conseguir entrar na Pulsar, temos que ter um nível de qualidade um pouco maior para serem aceitas as imagens na Pulsar, porém o valor da remuneração pelas imagens deles é um pouco maior do que as outras agências dos outros bancos de imagem, principalmente pelo fato de o público-alvo da Pulsar serem publicações como os livros de história, material didático, etc. E não tanto para publicações em gerais e internet, como é o caso das outras agências de estoque. Outra bastante utilizada é a Shutterstock, hoje é considerada uma das maiores empresas de comercialização de imagens no mundo. Como eu disse, a remuneração ela não é muito alta por imagem, porém a amplitude e o alcance do material ela se torna extremamente grande. Então a probabilidade de eu conseguir vender as minhas imagens elas são maiores. Quais são as vantagens de trabalhar com estoque? Primeiro que é bom para iniciante, quando o mercado não conhece o profissional, não tem um nome ainda dentro da área de fotografia de natureza, eu consigo ter uma chance de venda do meu material ampliada no mundo todo, para diversos tipos de clientes, sejam eles de publicações, sejam de sites de viagem, etc. Então eu posso veicular trabalhos variados de todas as áreas, não só de paisagem e natureza, mas tudo aquilo que eu tenho de produção eu posso colocar à disposição dessas agências para serem comercializadas. As vendas são globais, isso significa que eu não estou limitado a somente clientes do Brasil, eu vou vender para o mundo inteiro. E o melhor, a remuneração vai vir em dólar. Ainda mais nesses tempos onde o real não tem muito valor, qualquer venda, mesmo que num valor pequeno em dólar, acaba tendo um montante em reais de uma maneira significativa. Normalmente as agências elas têm um bom critério para aceitação de fotos. E isso vai depender também do tipo de público que vai trabalhar. Empresas como a Adobe, a eStock e a Stock Fotos, o critério delas não é extremamente seletivo, precisa sim ter uma qualidade visual, uma qualidade técnica, mas nada que seja restritivo, como por exemplo o caso
da Pulsar brasileira, que exige que você tenha um determinado tipo de equipamento, as fotos sejam em RAW. No caso desses outros estoques, até fotos feitas com celular a gente consegue colocar para vender. A remuneração ela é variável, ela vai depender da finalidade que o cliente vai utilizar para essa foto, se é para publicação num blog, num site, ele é mais barato do que a publicação numa revista. Se for para um material didático, o valor também não é muito grande, mas se você der sorte para essa imagem ser comercializada para publicidade, aí o valor aumenta consideravelmente e principalmente se o cliente pedir exclusividade dessa imagem. A remuneração, ela também é incerta, porque eu não tenho certeza de quanto eu vou vender por mês ou de o quanto então eu vou receber. O ideal para aumentar as chances de eu ter uma determinada renda é ampliar a quantidade de material que eu tenho disponível para vender. Quanto mais fotos eu tenho dentro de um banco de imagem, maior são as chances de venda. Maior sendo as chances de venda, maior é a minha remuneração. Então, para eu garantir uma certa volume financeiro todos os meses, eu tenho que ter uma quantidade elevada de fotos disponíveis nessas plataformas. Para se ter uma ideia, essas fotos são vendidas na base de centavos de dólar. Então, para eu conseguir aí uma faixa de $100 por mês, eu vou precisar vender umas 200 fotos. Isso não significa que eu precisa vender 200 fotos diferentes, porque a mesma foto, se ela não tiver exclusividade, ela pode ser vendida para mais de um cliente e isso vai aumentando consideravelmente a minha remuneração. Quais são as imagens, como são os tipos de imagens que eu vou mandar? Tudo isso depende da agência e do banco de imagem. Para cada agência, eles exigem uma determinada qualidade, um determinado tamanho, ou seja, eu posso mandar fotos pequenas para esses bancos de imagem, porém a comercialização vai ser restrita à utilização digital e o valor final dessas imagens serão baixas. Se eu disponibilizo imagens em grande formato, há a possibilidade de vendas para impressões, para publicações, e isso aumenta a minha remuneração. Eu preciso ficar atento também a respeito das especificações técnicas de como eu tenho que mandar essa imagem. Eles vão pedir que elas sejam disponibilizadas numa determinada extensão, seja JPEG, TIFF, algumas pedem que façam a subida do material em RAW e o tratamento é feito por eles e não pela gente. Então eu tenho que entrar nas páginas e ler certinho toda a especificação do contrato para poder mandar esse material. Outra questão que eu tenho que ficar atento são as tendências e estilos. Não adianta eu fotografar de uma maneira que eu acho que seja interessante, se não é a forma que o mercado espera dessas imagens. Então, antes de começar a sair fotografando para enviar esse material para as agências, vale a pena investir um tempo em observar quais são os tipos de fotos disponibilizadas nas agências, tentar descobrir quais são as fotos que são mais vendidas para produzir um material não cópia, mas que tenham a mesma tendência e o estilo visual, o estilo de cores, etc., a mesma estética para garantir que as fotos tenham um valor agregado, ou seja, tenham um valor mercadológico, que as suas imagens sejam vendáveis. Uma outra forma de agência que nós temos são as agências de comercialização de imagens com a finalidade decorativa. Por exemplo, nós temos a fotografia na parede, que é um banco de imagens em que os clientes não são voltados para publicações nem para sites, mas para comprar imagens para colocar nas paredes como quadros. Esse tipo de agência ela é um pouco mais exigente com a qualidade visual e com a qualidade técnica, porém a remuneração quando comercializado pelas fotos é muito maior do que de um Shutterstock da vida. E como é que eu faço para enviar esse material? É simples, eu tenho que fazer um cadastro pelo site das minhas agências. Aqui eu tenho um print do cadastro do fotógrafo da Futura Press. A Futura Press é uma agência noticiosa,
Porém, ela também tem um site dedicado a banco de imagens. Uma vez que a gente entra nesses sites, preenche todo o formulário, que ele coloca o tipo de foto que a gente costuma fazer, qual a região em que a gente trabalha, o equipamento que nós temos, qual é a nossa afinidade com os estilos de fotografia, eles disponibilizam após nós assinarmos o termo de compromisso, eles enviam um login de acesso e senha para o envio do material. Em muitos casos, eles também enviam, e aí eu sei por experiência própria, que a Futura Stock ela manda todos os meses uma lista do tipo de fotografia que está sendo mais pedido. Então, se nós vamos sair para produzir um determinado material, a gente não vai no escuro. A gente tem uma ideia do que é que está sendo mais negociado, o que é que eles precisam de mais recente para oxigenar o banco deles. Então, a gente vai produzir exatamente o que o mercado está pedindo. Outra forma de iniciante começar a ganhar dinheiro com fotografia de natureza é através de blogs e canais no YouTube. Por que ele é bom para iniciante? Porque é uma forma da gente conseguir ganhar visibilidade e ganhar nome, por assim dizer. Então, dentro dos blogs, eu vou demonstrar as viagens, expor o meu material. Dentro do YouTube, eu posso colocar não só um slideshow do material de determinado local que eu vou viajar, mas comentar sobre a produção, como eu vou fazer, dar um trabalho de bastidores para as pessoas conhecerem. O importante é focar em uma determinada área de interesse e continuar dentro dessa área. Por exemplo, se eu quero trabalhar com animais, escolher um tipo de animais numa determinada região e trabalhar exatamente isso. Não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, não pensar em ser generalista dentro da fotografia de natureza. Embora o generalista é bom, principalmente no estoque, porque eu tenho material de tudo, dentro do blog e do YouTube, eles são bons para delimitar a nossa área de atuação. Dentro da fotografia de natureza, como qualquer outra forma de trabalho, ele vai exigir persistência para passar o tempo e conseguir ampliar a quantidade de visualização e expandir a publicidade do nosso trabalho, a criatividade na confecção dos blogs e do canal para não cair no lugar comum e muita dedicação, ou seja, eu tenho que levar isso não como uma brincadeira, levar isso a sério, e se eu for trabalhar tanto com o blog ou como o YouTube, colocar uma periodicidade, ou seja, eu vou publicar uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias e começar a produzir para que eu tenha sem interrupções a publicação de cada um dos episódios. Vale também a utilização das redes sociais como o Instagram, em que eu crio esse Instagram para divulgação do meu trabalho. A única questão em relação a mídias sociais, como o Instagram e o Facebook, é que qualquer foto que nós publiquemos lá, pelo contrato de utilização da mídia social, a gente cede o direito de imagem para eles e eles podem comercializar e nós perdemos o direito da nossa imagem. Outra maneira de se ganhar dinheiro é através de livros e prints, impressões. Esse é um tipo de trabalho de autopublicação também. Precisa de grande dedicação inicial, porque ele vai demandar um determinado tema e eu vou precisar, antes de começar essas publicações, conseguir uma grande quantidade de material visual, tanto para vender individualmente ou através de um livro, que esse livro pode ser até uma coletânea dos prints, das fotos que eu vou comercializar. A qualidade do material tem que ser extremamente elevada, não adianta ter erro de técnico, erro de enquadramento, composição. As fotos têm que ser algo realmente muito bem elaboradas para que eu consiga vender. Uma coisa importante em relação a livros e prints é que nos livros, muitas vezes eu vou ter que bancar essa publicação, ou seja, eu tenho que ter um dinheiro, um capital inicial para investir nesses livros e depois com a venda retornar o meu investimento.
Os prints, eles podem ser investidos, ou seja, eu vou ter que colocar dinheiro nas impressões de acordo com a venda. E como é que eu vendo essas impressões? Eu posso tanto utilizar isso no meu site ou em redes sociais, como eu posso me associar a algumas galerias ou sites de venda de imagens, como o Fotografia na Parede. O que eu preciso ter em mente é que as fotos que eu vou trabalhar com impressões para decoração, elas não podem ser as mesmas fotos que eu disponibilizo em banco de imagem, porque senão vai gerar aquela questão: por que custa X no banco de imagem e o print está sendo cobrado 10 vezes X? Então, meu melhor material eu separo para poder vender em impressões. A outra questão também é sobre a qualidade de impressão desse material. Eu não posso cobrar muito alto se eu mando ampliar essas fotos, né, mando imprimir em papel convencional. Eu preciso achar um laboratório ou um birô de impressão que tenha uma qualidade profissional para agregar valor a esse material. Então existe essa grande diferença entre cópia em papel comum e cópia em papel especial e a diferença de preço entre eles. Para ter sucesso na venda de livros em prints, há uma grande necessidade de marketing pessoal, de vender o seu trabalho, vender o seu nome, seja por rede social, seja por divulgação, por outras campanhas como exposições, etc. Isso funciona quando eu já tenho um bom público, quando as pessoas conhecem o meu trabalho e criam uma necessidade, um desejo de ter o meu material na parede ou na mesa de centro da casa das pessoas que conhecem o meu trabalho. Se eu já sou conhecido, eu tenho um trabalho já bastante divulgado e tenho uma consolidação no mercado, eu posso sair também atrás de contratos, ou seja, os assignments, as missões. É, Elas pagam bem melhor, é uma das melhores formas de remuneração que tem no mercado. E muitas vezes o valor que é disponibilizado, eles podem cobrir os custos de viagem e de produção fotográfica. Exige uma habilidade técnica muito grande na produção das fotos, não só em relação a como fazer o clique, mas também na capacidade de enquadramento e composição das imagens, porque eu preciso ter habilidade em construção de narrativas, ou seja, contar história através das fotografias. Essa é uma área onde vai se unir a fotografia de natureza com o fotojornalismo, porque eu vou contar uma história, e fotografia institucional, porque normalmente quem vai me contratar é uma empresa que, ou uma ONG, ou alguma outra corporação que trabalha com a questão socioambiental, e vai ser uma forma de divulgação do trabalho que eles têm na sociedade. Então eu vou ter que vender uma imagem que essa instituição tem um grande apelo socioambiental e eu preciso contar uma história para os leitores. Normalmente é a alternativa mais fechada, porque eu tenho que conhecer as empresas, conhecer o pessoal de dentro, eles precisam conhecer o meu trabalho para poder contratar. Porque como envolve valores extremamente altos de custo de produção e de cachê, eles não vão disponibilizar esse valor para qualquer pessoa. Mas uma vez que você consiga entrar nesse mercado, é uma ótima forma de conquistar uma boa remuneração. Cursos e workshop. Eu posso até não ter o meu nome completamente difundido e consolidado no espaço nacional e internacional. Eu posso simplesmente ser conhecido na minha cidade. E eu posso, mesmo dentro da minha cidade, promover cursos e workshop. Esses cursos podem ser tanto presenciais quanto virtuais. Porém, eu tenho que ter um grande conhecimento técnico daquilo que eu vou ensinar, porque eu não posso falar besteira, que isso vai acabar denegrindo a minha reputação como profissional. Se eu vou ter saídas fotográficas, eu preciso também ter um conhecimento do local a ser utilizado. Quais são os melhores lugares para se fotografar, qual horário. Conhecer
guias e ter assessoria para uma logística de viagem em grupo. Se for passar mais de um dia, eu tenho que me preocupar com a alimentação, hospedagem, transporte, etc. do pessoal que vai ser levado. E isso vai demandar um alto investimento de produção, além da compra de equipamentos. E em muitos casos, eu tenho que pagar antes toda essa questão da viagem para depois ter o retorno e aí eu pago investimento e tiro o meu lucro. Porém, o potencial de renda com cursos e workshops é bastante elevado. Agora, o principal ponto para a gente que quer trabalhar com essa questão de cursos e workshop volta à questão dos blogs, achar um determinado nicho, especializar nele para que eu não fique numa questão muito vaga, que eu fique na mesmice em relação a outros fotógrafos. A partir do momento em que eu tenho um determinado nome e um reconhecimento nacional, muitas vezes as pessoas pagam esses cursos para poderem viajar com o fotógrafo. Simplesmente para poder estar em um determinado lugar com um fotógrafo. Então eu vou ter um tempo pré-viagem para explicar as questões, depois eu vou ter uma viagem e que vai ser mais ou menos como um turismo para pessoas que têm dinheiro e que têm afinidade com a fotografia. Em outros casos, quando eu sou extremamente especializado e tenho um material fotográfico muito bom, é a possibilidade das pessoas tentarem fazer as fotos nos mesmos lugares aonde o profissional referência costuma trabalhar. Por fim, os projetos autorais, que isso pode levar a livros e podem levar a exposições, mas patrocinados. Ou seja, eu não vou ter que entrar com um capital inicial para poder custear a minha produção e tentar retornar o valor do investimento. Com os patrocínios, eles já vão bancar toda a produção do material, a viagem, enfim, eu vou ter dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que eu quero. Para isso, eu preciso ter um alto grau de reconhecimento social, ou seja, as pessoas precisam me conhecer, eu preciso fazer uma diferença, ou seja, eu tenho que ser quase que um influenciador dentro da minha área, e eu tenho que ser bastante conhecido em redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, etc. É uma boa remuneração a questão dos patrocínios, porém, esse patrocínio ele só é investido no profissional quando as empresas têm um determinado retorno, ou seja, quando eu viro exemplo para determinado nicho dentro desse mercado e uma empresa de equipamentos resolve me patrocinar e eu acabo fazendo uma certa publicidade desse equipamento, associando que o meu material só tem essa qualidade por conta desse equipamento, então eu acabo me tornando um embaixador, por assim dizer. Outras formas de patrocínio são os editais culturais que existem. Então, os estados e até o governo federal e, em alguns casos, o município, por meio de secretarias de cultura ou empresas particulares também, por fundações e instituições, existem bolsas de editais onde eu elaboro um projeto. Esse projeto, da mesma forma que eu mando para empresas que vão me patrocinar, eu mando esse projeto para os editais. E se as agências de fomentos acharem que eu tenho uma certa qualidade necessária e tenho os aspectos técnicos que preencham os requisitos, eu possa vir a ser agraciado com esse prêmio e ter o dinheiro suficiente para desenvolvimento da minha produção. E uma vez que eu consiga um patrocínio e eu consiga desenvolver o meu projeto a contento e o resultado final desse material seja elevado, isso pode ser o sucesso para que eu consiga engatar um projeto atrás do outro. É isso. Ficam as dicas de como ganhar dinheiro com a fotografia de natureza. Continuem a pesquisar as agências que têm, façam o cadastro
nos bancos de imagem e já comecem a subir o material para vocês terem uma ideia de como é esse mercado e como é que vocês podem melhorar o material de vocês para conseguirem se estabelecerem no mercado que é bastante concorrido, mas também quando você consegue ter o resultado pela sua persistência e qualidade profissional, é bastante gratificante. Essa é a dica de hoje e até a próxima.